PDT se reafirma como o maior partido de esquerda do Brasil. Blogosfera lulopetista ataca novamente militância de Ciro. E Bolsonaro intensifica o movimento anti-vacina. Fala, galera da Ciro Progressista! Depois de um tempinho longe de vocês, 3 semanas para ser mais exato, cá estou eu novamente para mais uma análise de conjuntura para vocês. Antes de começar a falar, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou e comente sobre todos os itens que eu vou trazer nesse momento aqui para vocês. Beleza? Então vamos falar o que realmente importa. Eu começo falando esse vídeo de hoje sobre as vitórias, sim, vitórias do PDT e PSB. Essa aliança, como eu falei para vocês em vídeos anteriores, rendeu frutos. A gente ganhou Fortaleza, como era esperado, com o Sarto. Ganhou, lógico, né, o prefeito Edivaldo Nogueira, que veio do PCdoB no começo do ano para o PDT, ele foi reeleito. Não é? A gente também fez vice-prefeituras importantes, né, junto com o PSB, lá em Alagoas, né, em Maceió. O Ronaldo Lessa, que é um político já tradicional, né, de importância e até relevância, foi governador lá do estado. Ele se elegeu vice do JHC, do PSB, que é deputado federal e agora vai ser o prefeito da capital alagoana. Nós também elegemos, lógico, já no primeiro turno, vices importantes como o de Salvador, né, elegemos também vice de Natal, não é? Então, assim, essa aliança do PDT com outros partidos, sobretudo com o PSB, ela nos garantiu ótimas vitórias, né? Aumentou a presença desses partidos, sobretudo no Nordeste. Tudo bem, o PDT caiu um pouco no número geral de prefeituras, está com 314 agora, mas a queda foi pequena, né? A gente manteve o número de capitais, né, que são 2. O PSB também conquistou 2 prefeituras importantes. Lógico, eu esqueci de mencionar, lá em Recife, o João Campos, né, que olha, estava difícil para ganhar da prima dele, a Marília Reis, mas ele conseguiu a vitória, e a vice, a Isabela Rodão, é do PDT. Tá aí mais um exemplo dessa dobradinha que tem tudo para dar ainda mais certo daqui 2 anos, mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas voltando para as eleições, para esse saldo, digamos, final de segundo turno, né? Ainda tem lá no dia 20 em Macapá, mas infelizmente lá é direita contra centro-direita, né? Infelizmente o capi do PSB não foi adiante, mas enfim, foi benéfico para nós, do PDT e do PSB, né? A gente não diminuiu tanto o número de prefeituras, tanto nós do PDT quanto o PSB, aumentou o número de vereadores. A Duda Salabert foi a vereadora mais votada de Belo Horizonte, não é? Isso é muito salutar. A gente elegeu vereadores lá em Macapá, nessa eleição que teve no último domingo agora, o mais votado, inclusive, foi do nosso partido. E o PT, lógico, você deve ter visto, sou o grande derrotado dessas eleições. Eu já tinha cantado essa pedra antes, logo depois do primeiro turno, que o bolsonarismo e principalmente o petismo, lulopetismo, foi o grande derrotado dessas eleições municipais de 2020. E aí não é um issue fofinho, não é só porque, digamos, a gente está na disputa de narrativas com o PT. Isso é fato. O PT não fez nem 190 prefeituras, não fez nenhuma capital. Eu falei para vocês lembram? O PT não vai eleger ninguém em capitais. E vai perder ainda em outras cidades importantes, como foi o caso. Infelizmente, a Manuela Dávila, a gente apoiou ela, ela perdeu por conta do antipetismo. O Guilherme Boulos, da mesma maneira. O Gomide aqui em Anápolis, que é a 3ª maior cidade de Goiás, a mesma coisa. Ele foi um ótimo prefeito, mas perdeu porque é do PT, não é? Então, assim, isso é muito claro. A grande força política do Brasil ainda é o antipetismo. Ela é maior do que todas as outras, é maior inclusive que o bolsonarismo. Muita gente já pulou fora do Bolsonaro, não é? E, lógico, o Bolsonaro também, ele foi derrotado, né? Só o aliado dele de primeira viagem, ou de, digamos, primeira hora, foi eleito lá em Vitória. Né? Mas por quê? Porque foi contra o candidato do PT. Né? Em São Paulo ele passou vergonha com o Russomano e com o Crivella, que foi goleado no segundo turno. Né? Infelizmente o cidadão carioca não quis colocar a ótima Marta Rocha
contra o Eduardo Paes, né, e o ex-prefeito e agora novo prefeito ganhou de WO. Né? Mas assim, a gente não pode ficar chorando pelo leite derramado. Lógico, a gente tem que ser consciente que foi uma vitória assim, mas até certo ponto. A gente não saiu muito vitorioso. Os grandes vitoriosos dessas eleições, é óbvio que foram os partidos do centrão, ou da centro-direita, como preferir. Quais são? DEM, o MDB, que fez muitas capitais, inclusive aqui em Goiânia, o PP, que cresceu muito, né, o Progressistas, que Progressistas só tem nome, o PSD, do Kassab, do Calil. Falando em PSD, Kassab e Calil, vocês viram que eles andam elogiando muito o Ciro, né? Isso não é por acaso. Pode ser que o PSD venha conosco em 2022, né? Com o PDT, com o PSB, com a Rede, PV e talvez algum outro partido. Mas retomando a linha de raciocínio, esses partidos de centro-direita, né, ou até de direita, foram os vencedores dessas eleições. Eles aumentaram muito os números de prefeituras, republicanos também, né, que é o Partido da Igreja Universal, apesar de ter passado vergonha lá em São Paulo, com o Russomano e principalmente com o Crivella no Rio de Janeiro, mas eles ganharam em várias outras prefeituras, em vários outros lugares, várias outras cidades. Então a gente tem que manter o pé no chão, né, não cometer os mesmos erros anteriores e deixar os petistas fanáticos chorando para lá. Né? Não adianta eles passarem pano, eles tentarem abafar o caso. É muito claro, é consenso, seja na mídia tradicional, na mass media, né, que é a mídia de massa, seja na mídia alternativa, mais à esquerda ou mais à direita, todo mundo mostra, todo mundo fala e aponta que o lulopetismo, que o PT foi o grande derrotado dessas eleições. Isso é óbvio, isso é evidente. Os números não nos deixam mentir, não é? Então é isso. Isso linka, né, com o próximo assunto que eu vou abordar com vocês aqui agora. Pelo Ciro, né, ter grande destaque, deu entrevista semana passada para o Datena, para o Sakamoto na UOL. Vocês devem ter visto que os lulopetistas, sobretudo a blogosfera, aumentou em muito os ataques contra o Ciro e a sua militância. E aí, lógico, a gente se inclui nisso. Não é? Aquele picareta, um canalha, né, do Renato Rovai, não é? Ele andou falando que o André Figueiredo é o chefe, né, desse gabinete do ódio cirista. É um absurdo completo, né? Mas mais absurdo que o Renato Rovai é o que o tal de Kiko Nogueira, que é outro picareta, outro canalha, outro pilantra, fez ontem contra o pastor Gonçalves. Ele falou que ele é igual o Malafaia, que ele xinga pra caramba, que ele é sacana. Gente, é um absurdo um negócio desse, né? O pastor é uma pessoa muito esclarecida, muito cordial. Ele faz as críticas como tem que ser, mas ele jamais proferiu qualquer xingamento. Isso é uma ilação, é uma mentira. Não é? E o pastor, ele já deixou claro lá no Twitter, depois vocês acompanham, que ele só processa em caso de calúnia porque ele é também um policial rodoviário federal. E aí, lógico, ele não pode deixar que esse inquérito chegue nele, passivo até de expulsão da polícia. Não é? Mas difamação e outros casos de injúria, ele não mexe com isso, ele não processa, né? E esses pilantras, né, do DCM, da revista Fórum, do Brasil 247, eles aumentaram muito, né? Eles subiram o tom de ataque mesmo contra Ciro Gomes, aliados e a sua militância. Lógico, a gente tem que responder, a gente não pode ficar calado, é evidente, mas também a gente tem que deixar eles no ostracismo. A gente rebate e deixa quieto, entendeu? A gente não pode cair nessa pilha, porque é o que eles querem. Eles querem a disputa de narrativa. A gente vai disputar até certo ponto. A gente não pode cair nas armadilhas retóricas desses imbecis, desses pseudo-jornalistas, né? Que são, na verdade, tremendos puxa-sacos do Lula, da Glaze e dos petistas que tem muito a explicar, né? Que tem muito a lidar com a justiça ainda. Né? Então, assim, a gente tem que seguir adiante. A gente tem que tentar trazer esse eleitorado que ficou refém tanto do Bolsonaro quanto do PT, não é? Para que aí sim o Ciro cresça cada vez mais, vá para o segundo turno em 2022 e, enfim, se torne presidente. Vocês devem ter visto também que saiu umas pesquisas nos últimos dias, a Paraná Pesquisa, da Exame Ideia Veja. O Ciro está bem, o Ciro está ali em terceiro lugar, muito próximo do Moro e não muito distante do Bolsonaro, que ainda continua em primeiro. Mas, por exemplo, ele está na frente do poste liberal Fernando Haddad. E isso é muito salutar, né?
ficou muito claro que depois dessas eleições, a esquerda hoje é Ciro Gomes e o Guilherme Boulos, que é a grande novidade, mas também a Manuela Dávila, que já se apresenta há algum tempo. Mas o PT foi dizimado, completamente dizimado, e eles estão esperneando. Então não é por acaso que eles intensificaram esse ataque ao Ciro, esses ataques, né, porque no plural são muitos, não é? Então é isso, galera. O que eu peço para vocês é que sim, a gente responda pontualmente, mas que vire a página e siga adiante. Porque é contraproducente. É contraproducente a gente ficar o tempo todo batendo de frente com essas pessoas. Se eles ficarem só na bolinha de fanáticos dele, ótimo, eles vão se enfraquecer cada vez mais. É a mesma coisa os bolsominions, não é? Tudo bem, o Ciro tem que continuar batendo e forte no Bolsonaro como ele tem feito, os nossos deputados e nomes do partido, mas o PT deixa pra lá, deixa pra lá. Cada vez mais a verdade está vindo à tona e o PT está se apequenando, não é? Então isso não é um problema nosso, é um problema deles. Bom, galera, para fechar o vídeo de hoje, o último de 2020, esse ano terrível, não é? Lógico, vamos falar sobre a vacinação, né? Vocês devem ter acompanhado, já começou oficialmente a vacinação lá na Inglaterra, vejam só, que inveja, não é? Uma idosa de 90 anos já foi a primeira vacinada do mundo, não é? Muitas vacinas estão saindo, da própria Inglaterra, Estados Unidos, da Alemanha, da Rússia, da China, mais de uma, né? Aqui em São Paulo tem a oportunista do Dória querendo faturar politicamente com essa parceria com o Butantan, não é? Assim, a vacinação ela é essencial para a gente começar a, de fato, retomar a normalidade no Brasil e no mundo. Mas, e a gente vai acabar virando pária mais uma vez, porque o imbecil do Jair Bolsonaro, que é, infelizmente, o nosso presidente, ele está sabotando essa vacinação. Né? Ele está ali de invejinha com o Dória e não está fechando substancialmente alguma vacina, né, que já esteja comprovada, que seja eficaz, né? Me parece que é a AstraZeneca que ele está em parceria, mas muito escuso, e está impondo a Anvisa para que dificulte essa nacionalização da vacinação. Não é isso, é um absurdo. Até o Caiado, que é um aliado do Bolsonaro, foi lá em Brasília hoje para reclamar disso. Né? Todo mundo que tem alguma consciência, algum juízo, alguma inteligência, quer essa vacinação. Quer a vacina. Como o Crack Neto fala, quando sair vacina eu quero beber a vacina, eu quero beber uma garrafa de vacina. Né? E são 2 doses para você ficar possivelmente imune a essa terrível doença que é o coronavírus. Já matou mais de 177 mil pessoas só no Brasil, mais de 6,6 milhões de infectados, isso com subnotificação, ou seja, é muito pior do que se apresenta oficialmente. Não é? Então assim, a gente tem que continuar cobrando esse canalha do Bolsonaro, esse imbecil, esse sabujo do Pazuello, que é ministro da Saúde. Não é como o Ciro tem feito, a gente tem que continuar apresentando os dados, apresentando a importância de se vacinar, né, cobrando para que se obrigue a vacinação em massa da população no Brasil, porque senão a gente não vai conseguir nem viajar mais para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, enfim, para outros países, não é? O Brasil, ao lado dos Estados Unidos, é o pior país possível no enfrentamento ao coronavírus. Lá eles vão agora colocar o Biden, que é um liberal, mas que é muito melhor que o imbecil do Trump. E aqui no Brasil? A gente vai continuar com esse canalha por mais 2 anos? Tudo bem, ele não vai ser pichado, mas a gente vai continuar cobrando e sendo uma oposição responsável. Né? Colocar limites nessas sandices, nesses absurdos, até antidemocráticos e antissanitaristas. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês, galera. É o último vídeo deste ano. Eu volto na segunda quinzena de janeiro. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram os vídeos ao longo dos anos, ao longo dos últimos 2 anos, sobretudo esse ano difícil de 2020. Ano que vem estou de volta. Cuidem-se, Feliz Natal e um próspero, a gente merece, Ano Novo. Valeu, um abraço, até o ano que vem.